E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 1º de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o IFUT, hoje queda de 0,84%, que é um movimento, inclusive aqui eu tenho desenhado esse alvo, né, que seria do trap do semanal, trap esse que deixou engatilhado na semana passada e até o momento não ativou, né? Então, o que seria a ativação dele? Seria que fechasse abaixo do candle da semana passada, então aqui a mínima dele foi 120.090. Se fechasse abaixo disso, já ativaria, não ocorreu. Então, a mínima deste mês, dessa semana no caso, foi 120.725. Então, não ativou. Um movimento que persiste aqui nessa região. A gente pode traçar aqui até um retângulo, né? Um pouco aqui em cima. Tinha esse canal, rompeu. Então poderia ser isso aqui agora, né? Essa é a questão das figuras gráficas, mas seria mais ou menos esse ponto aqui. Ontem seguraria aqui justamente na parte superior e também desse movimento aqui de queda. Então a gente tem esse movimento aqui de queda no intraday, teria segurado justamente na região de 61,8. Então vocês veem aqui vários candles aqui nessa região. Então aqui a 61,8 seriam 122.660, justamente aqui ficou brigando, rompeu para baixo hoje. Eu imaginei que talvez fosse aqui próximo a 120 mil, né, que seria justamente o primeiro alvo aqui desse, se a gente considerar isso aqui um pivô, seria o ponto aqui para romper e aí confirmar ele, né, mas não ocorreu, deu uma recuperada antes. Então, a princípio, permanece aqui nessa situação. Em relação ao tempo gráfico mensal, aproveitando que fechou o mês, deixou um candle aqui de recuperação, né, referente ao mês de julho, mês de agosto agora aqui nesse ponto. Então, essa resistência dos 122.800 continua bem forte. Agora, Ibovespa, tempo gráfico diário, hoje Ibovespa teve queda de 0,57%, também deixou engatilhado aqui um trap esse que ativaria se ocorresse a perda da mínima da semana passada. Então a mínima foi 119.706, não ocorreu, a mínima dessa semana está em 120.153. Então, a princípio, esse trap teria que romper aqui, ainda não ocorreu, né, nesse ponto. Pelo tempo gráfico diário, a gente já vê um pouco de divergência do ABV, uma leve divergência que seria um pouquinho essa alta, referente ao preço que está um pouco abaixo. Então, bem, bem sensível, né? Não é tão evidente assim. Em relação ao tempo gráfico mensal, da mesma forma, né, esse retângulo aqui um pouco maior, segurando aqui na parte superior, e o mês passado já estava deixando aqui um candle de perda dessa região, não ocorreu, deu uma recuperada, então, no princípio, segue consolidado aqui. Próximo ativo, Anima, Anim 3, é um ativo que deixou aqui um sinal, né? Aqui anteriormente havia deixado uma venda, que vocês veem um trap, então aqui tentou perder aqui, tentou ganhar essa região, deixou aqui este candle seguinte perdeu a mínima, trap ativado. Deixa eu ver se chegou no alvo do trap. Seria aqui, duas vezes para baixo o alvo. Não chegou, seriam os R$ 3,46. E deste movimento deixou também um movimento de retração de 61,8. Então dessa queda aqui, segurou justamente aqui em cima, ativou essa operação de 61,8, não rompeu, não fez o pivô aqui. E agora estopou tanto a operação de 61,8 quanto do trap. Ambas foram estopadas aqui em cima. E agora sim, é um ativo que tem um OBV muito forte. Vocês veem que o OBV continua subindo, né? Então, a princípio, aqui não há um sinal de que irá ocorrer um descanso aqui desse movimento. Se a gente colocar até um pouco mais para trás, tem uma divergência do ponto em que está o OBV agora, o OBV aqui em cima, e o preço. Então, a gente tem aqui essa diferença, que tem uma divergência de alta em ânimo ainda. Pelo tempo gráfico semanal, pode ser aqui até um OCOI, que a gente teria aqui o ombro esquerdo, cabeça, o ombro direito aqui nesse ponto. A gente pode considerar um pouco inclinado aqui, né? Então, figura gráfica daquela maneira um pouco mais subjetiva, mas a princípio é um ativo que tende a continuar subindo. Pelo tempo gráfico mensal,
que a gente tem 3 meses com muita força, né? A compra muito boa teria sido aqui, na superação aqui deste candle, mas também falar agora com viagem de resultado é mais fácil. Próximo ativo, Cogna 3. É um ativo que tentou ganhar aqui essa região, deu uma devolvida. A gente tem aqui outros pontos aqui anteriores, então aqui costuma ser uma resistência importante, esses R$ 3,43. Pelo tempo gráfico semanal, ativou um trap aqui, em comparação com esse topo anterior, ativou aqui no início dessa semana. Então aqui tem um trap ativado, incógnito. Deixa eu ver aqui, o OBV já não mostra tanta força quanto de ânimo, e FR também não. O alvo aqui do trap no semanal, vou puxar aqui. O alvo do trap seria nos R$ 2,42, então seria uma boa corrigida aqui nesse ponto. Próximo ativo de hoje, Idux 3, um ativo que também, deixa eu ver que eu havia deixado também um trap, pelo tempo gráfico diário. Havia deixado aqui, né? Deixa eu ver aqui nesse ponto, já havia deixado um. Tentou ganhar com essa região, perdeu, estopado. Então, é um ativo que continua forte, o OBV continua forte. O volume desse ativo deu uma queda, então aqui deu uma diminuída, mas um movimento bem forte do ativo. Pelo tempo gráfico semanal, acho que não tem nenhum padrão de compra ativado. O que tinha aqui pelo diário era um Joe de Napoli que fez aqui embaixo, ativou o pivô, mas também o terceiro alvo foi muito tempo atrás já que alcançou, né? Pelo mensal, superou aqui a média de 80, então quem estiver comprado é interessante ir guiando, né, barra talvez aqui seja uma questão mais interessante, mas está bem forte. Terceiro mês com volume bem acima da média, então isso é interessante, né? Esse aumento de volume no mensal. Vocês veem aqui que é um período de fevereiro de 2021 a agosto de 2022, então 1 ano e meio, o volume foi baixo e agora já voltou a ser um pouco mais expressivo. Próximo ativo, CIA Moda, CAB3. É um ativo que também deixou um trap ativado. Acho que esse daqui chegou a alcançar o alvo dele. O alvo desse trap seria aqui nos R$ 4,81, bateu no alvo, começou a subir. Então é um ativo que havia deixado aqui também uma operação de meio 1.8, ficou brigando aqui muito tempo. Hoje superou aqui essa retração, provavelmente vem a testar topo aqui novamente, esses R$ 6,08 tende a ser uma resistência importante. O volume do ativo caiu bastante esses últimos dias, hoje subiu um pouco, e o OBV tem uma divergência de baixa, tá? Então a gente vê aqui o preço praticamente no mesmo patamar anterior, o OBV bem abaixo. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. É um ativo que agora está em cima da média de 80, é um ativo que havia deixado um trap, até havia comprado aqui, então deixou um trap aqui, estopou assim bem, isso foi bem pontual, né? Bem cirúrgico aqui o ponto. O stop aqui era 2,90 dessa operação, bateu 2,89, começou a subir, hoje subiu 2,39%, então do local do stop que eu levei, praticamente 18%, né? Mas stop é stop, tem que obedecer. O OBV havia tido uma queda aqui nesse ponto, a princípio mostrando que o papel iria para baixo, deu uma boa reagida. E lembrando que Magazine Luiza está dentro de uma consolidação, né? Então durante muito tempo falava que estava aqui preso, né? Acho que um triângulo, mas a gente pode ver também se fosse um retângulo aqui nesse ponto. Então estava aqui na parte de baixo, deu uma recuperada. Resistência importante agora, a gente está tocando em médias importantes, média de 9, média de 20 pelo semanal e pelo diário na média de 80. Próxima resistência aqui próximo aos R$ 4,32. Próximo ativo, Lojas Renner, LREN 3. É um ativo que também deu uma boa reagida aqui em cima da retração de meio 1.8, chegou a subir bem. Está agora entre muitas médias, então vocês veem média de 20, bem inclinada para baixo, a de 9 para cima, a de 80 flat, o volume deu uma queda nesses últimos dias e o OBV tem uma boa divergência de alta. Então é um ativo que quem não está comprado, interessante esperar um sinal um pouco mais claro, porque aqui nesse meio é bem mais complexo, bem mais complicado. Próximo ativo, Açaí 3, é um ativo que também
fez um movimento aqui de compra, né, de uma meia 1.8, aqui pelo semanal fica um pouco mais evidente esse movimento. Então aqui, eu não estava gostando do volume, né? O volume deu uma melhorada nos últimos dias, seria justamente aqui, desse movimento. Então aqui já havia tocado numa retração de meia 1.8, superou, compra, e é um movimento que tem ido, né? Uma resistência importante seria aqui nos R$ 14,59. Em relação às médias, está aqui em cima de uma média de 80, praticamente superando, e o volume nos últimos 5 dias deu uma boa melhorada. Então o OBV, a gente tem o OBV que também deu uma recuperada, mas acho que o mais interessante aqui desse ativo hoje seria justamente esse OBV, esse volume aumentando. Próximo ativo, Marfrig, MRFG3. É um ativo que hoje caiu 0,40%, esteve subindo bem durante o dia, deu uma devolvida. É um ativo que também está numa retração de meia 1,8. Aqui nesse ponto houve essa operação compra. Primeiro alvo seria aqui nos R$ 7,80. Então tem seguido bem, só que lembrando que apesar assim desse alvo, a gente tem aqui essa resistência dos R$ 7,66. Hoje chegou a ficar 5 centavos desse ponto, essa resistência importante. Então aqui, vocês veem aqui bem próximo dessa resistência. Então, ativo que tem brigado aqui em cima, o volume dos últimos dias deu uma melhorada. Então, os últimos 3 dias com volume acima da média. Próximo ativo, Minerva, BIF3. Também, retração de meia 1.8. Deixa eu ver aqui se foi pelo semanal. O alvo seria esses R$ 13,71, mas desse movimento seria isso aqui. Deixou este candle, né, um candle que mostra força dos compradores, que seria justamente esse candle número 30 pelo semanal. Deu uma recuperada na superação deste candle. Aqui acho que eu tinha até um alarme aqui nesse ponto, nos R$ 10,14, ativou compra. Isso permanece aqui preso, né, nessa região. O volume das últimas semanas não tem sido tão bom, apesar da semana passada ter dado uma melhorada. Pelo tempo gráfico diário está em cima de uma média de 80. Então o volume melhorou, o BV melhorou, mas aqui bem complicado aqui nesse ponto. Agora JBS S3. Acho que tem aqui até o alvo do trap no mensal. O volume um pouco baixo, o OBV já seria necessário aqui uma recuperada, né? A gente vê o preço subindo aos poucos, mas o OBV permanecendo no mesmo ponto. Um ativo que tem um trap no mensal e aqui praticamente um OCOI, né, semanal. Então vocês veem aqui esse OCOI próximo aqui da linha de pescoço nesse ponto. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.